Olá todo mundo, eu sou Luffy Steffen e estamos de volta com mais um Naftaluf, dessa vez com um tema musical, isso mesmo, cultura pop, música pop no Naftaluf, por que não? Bem, e hoje com esse tema muito divertido e irreverente, que é os 10 temas de abertura de novelas mais bizarros de todos os tempos. Isso mesmo. E por que eu estou fazendo um programa sobre trilhas de novelas, né? É porque tem a ver com o momento que eu estou vivendo, né? Estou prestes a começar um curso, vou ministrar um novo curso, né? Agora no mês de agosto de 2023, que é um curso chamado Trilhas Sonoras de Novelas, uma paixão musical. Um curso incrível que acontece no Sesc Ipiranga, em São Paulo, nas terças-feiras 8, 15, 22 e 29 de agosto, das 15 às 17 horas. É presencial o curso. Portanto, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 8 de agosto de 2023 e você está em São Paulo e tem essa disponibilidade, inscreva-se no curso. Vai ser, com certeza, uma imersão musical inesquecível. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre esse curso tão fantástico. De qualquer forma, o programa de hoje vem um pouco ligado a esse curso que eu vou fazer. Claro que no curso eu vou abordar a história das trilhas sonoras de novelas de uma maneira mais cronológica, mais organizada. Mas, para dar uma descontraída, resolvi então gravar esse vídeo com os 10 temas de novela, temas de abertura de novelas mais bizarros de todos os tempos. Mas antes de mais nada, e antes que vocês me crucifiquem, né, porque eu já cheguei a fazer vídeos aqui no canal com novelas bizarras, né, chamando algumas novelas de bizarras. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre a novela O Grito, falando que era uma das mais bizarras novelas de todos os tempos, e muita gente às vezes critica e fala assim, por que bizarro? Por que você está chamando de bizarro? Ficam ofendidas, como se bizarro fosse xingamento, né? Mas é porque a gente se acostumou no dia a dia, no coloquial, a tratar como bizarras coisas de uma maneira talvez pejorativa, né? Mas justamente para desmistificar um pouco essa ideia de que o bizarro é necessariamente uma coisa ruim ou uma coisa inferior, eu fui pesquisar no dicionário online e fui num dos mais conceituados que conhecemos para ver quais os significados de bizarro que esse dicionário apresenta. E olha só que interessante, né? Eu vou ler aqui no meu teleprompter, tá? É o seguinte, primeira descrição que eles fazem. Bizarro, que tem boa aparência, alinhado, apurado, bem apessoado. Olha só, ninguém usa desse jeito a palavra, né? Depois, que denota generosidade, que age ou pensa desinteressadamente, digno, magnânimo, nobre. Olha que incrível. 3. Que se supõe superior aos demais, convencido, pedante, presunçoso. Essa também é surpreendente, né? Ninguém usa bizarro nesse sentido, né? Eu nunca vi ninguém usar assim. 4. Aí sim, é a maneira que eu uso sempre, né? Digno de admiração, admirável, esplêndido, magnífico. Pois é, quando eu falo que uma coisa é bizarra, Luffy, estou fazendo um elogio, porque eu acho a coisa incrível, diferente, diferentona, né? E isso é que é o trunfo da coisa, né? Número 5. Que não é igual à maioria. Atípico, esquisito, estranho. Bom, esse talvez seja o jeito que as pessoas mais entendem o bizarro. Apesar que esquisito, estranho não necessariamente é uma coisa ruim, né? Mas as pessoas, geralmente, muita gente fala ai, que coisa esquisita, ai, que coisa estranha, ai, que bizarro, né? Com uma certa repulsa à coisa que está chamando de bizarro, né? Inclusive, eles dão, nesse aqui eles dão um exemplo. Com os escorpiões, por exemplo, fez um colar bizarro que usou até que os bichos começaram a se esfacelar, putrefatos. E finalmente, o último significado, que não receia o perigo, que tem espírito de luta, bravo, impávido, valente. De qualquer forma, eu quis fazer essa introdução só para contextualizar o uso da palavra bizarro. Então aqui no meu programa, nessa edição do Naftaluf, quando eu digo os 10 temas mais bizarros, 10 temas de abertura de novelas mais bizarros de todos os tempos, eu estou falando de temas de abertura espantosos, que são diferentões, mas não que sejam ruins. Muito pelo contrário, esses temas que eu vou mostrar aqui, eu gosto muito deles, né? Curto muito esses temas. Então, fica desde já falado que este top 10 é o top 10 do bem, né? Não é uma coisa pejorativa para detonar. Olha que temas horríveis, bizarros, não é isso. É assim, olha que legal, que temas diferentes, inusitados, insólitos, né? Enfim, então vamos a eles. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Top 10. Pois é, na 10ª posição do Top 10 está a música Mitos, tema de abertura da novela Mandala. Né? Enfim, esse é um tema bem interessante,
composto e interpretado pelo César Camargo Mariano, né, que é um grande músico brasileiro, né, notório, e que aqui abre o disco, né, a música 1 do lado A, né, no caso aqui o CD Mandala. Essa música, Mitos, né, tem uma história engraçada, que pelo que segundo consta, ela foi escolhida para ser a música de abertura da novela Mandala na última hora, né, às pressas. Né? Era uma música que o César Camargo Mariano já tinha feito, né, não foi feita para a novela, né, era de um disco que ele estava produzindo para Som Livre e que, né, na mesma gravadora da gravadora da trilha da novela. E na última hora descobriram essa música, né, e botaram na abertura, né, porque o próprio título já tem tudo a ver, né, mitos, né, Mandala, como se sabe, uma novela que fala de famosos mitos, né, Édipo, Jocasta e tudo mais, né, da tragédia grega. Então a música é uma música interessante, instrumental, como no geral é o trabalho do César Camargo Mariano, né, que vinha de um outro recente trabalho para a Globo, que foi no Festival dos Festivais, em 1985, onde ele fez, aí sim, compôs o tema de abertura, né, a vinheta de abertura do Festival dos Festivais, que eu acho muito linda, né, adoro aquela faixa. E também era instrumental, né? Mas ali era outra pegada, outra energia, né? E aqui em Mandala, a música, eu acho que realmente ficou perfeita para abertura. Mas é um tema inusitado, né? Um tema instrumental meio, né, diferentão, mas que serviu muito bem para ilustrar a abertura de Mandala em 1987. Em nono lugar está a música Open Space. Você sabe de que novela é esse tema de abertura? Novela Dinheiro Vivo, uma das últimas novelas da TV Tupi, exibida em 1980, né? É isso não, entre agosto de 79 e janeiro de 80. Dinheiro Vivo na TV Tupi, uma novela por si só bastante bizarra, e o tema de abertura é bizarríssimo, mas maravilhoso. Open Space, aqui no livro Teletema, inclusive, eles comentam um pouco dessa faixa, que é eles classificam a música como um jazz fusion dançante, composto e gravado pelo músico catarinense Airto Moreira, percussionista mundialmente admirado, com participação vocal de sua esposa Flora Purim. Quer dizer que é da Flora Purim aquelas vozes, né, a letra que a gente escuta na abertura, que é uma abertura bastante interessante, uma música meio hipnótica, né, que também tem tudo a ver com a abertura. Acho que a abertura é muito interessante também. Acredito que ilustrou bem também a novela, e toda a trama, né, que envolve um programa de auditórios, né, um quiz, né, apresentado pelo personagem do Luiz Armando Queiroz, com vários personagens também para lá de bizarros competindo no quiz que percorre a novela toda. E a Espinha Dorsal é um dos concorrentes, que é um sujeito que aparentemente é uma pessoa que tinha desaparecido na época da ditadura militar. Um tema bastante polêmico, inclusive, para a época, né? Mas é isso, eu gosto muito dessa faixa Open Space. Em oitavo lugar, outro tema de abertura de novela da TV Tupi dos anos 70 também. E esse tema é um dos meus preferidos de todos os tempos. É uma música que eu amo completamente, que é super bizarra e super obscura, e que é da novela Tchan, A Grande Sacada. É preciso ter tchan e dar de uma vez a grande sacada. Fantástica, né? Quem já ouviu sabe do que eu tô falando. A novela foi exibida pela TV Tupi entre 76 e 77, é uma novela da Sete, né, eu acho. Tchan, A Grande Sacada, escrita pelo Marcos Rey, grande romancista, novelista, etc e tal, já falecido. E a novela também era completamente bizarra, foi um grande fracasso, inclusive. Mas o tema de abertura é maravilhoso, deliciosamente bizarro. Aí, no livro Teletema, né, que a gente usa muitas vezes como referência, eles contam uma história interessantíssima, né? Porque assim, a faixa é acreditada, o crédito de interpretação
a uma banda chamada The Pop Hits. Tá na cara que é deve ser um grupo montado pelo estúdio só para gravar aquilo, né? Não era um artista que existia, né? The Pop Hits. E a composição está acreditada ao Dudu França, Carlinhos e Paulo Roberto. Mas, no livro Teletema, aparece um depoimento do Zé Rodrigues, né, grande músico brasileiro, que também já faleceu. E o Zé Rodrigues simplesmente conta que ele tinha composto uma faixa para a abertura da novela, que tinha o verso: é preciso ter tchan e dar de uma vez a grande sacada. Só que o produtor da trilha, o Cayon Gardia, não gostou da música, não sei o quê, e disse que não ia usar. E o Zé Rodrigues afirma que um dia ele liga a televisão e tá lá a música na abertura, sem que ele tivesse sido comunicado. Então ele comenta aqui: caí na risada, deixei barato porque tem coisas que você tem que deixar, não ia arrumar encrenca por causa daquilo, blá blá blá. Mas enfim, seja quem for que tenha composto, se foi o Zé Rodrigues ou foi Dudu França, Carlinhos e Paulo Roberto, o que importa é que a música é maravilhosa e entrou pro nosso Top 10 com muita honra. Em sétimo lugar, mais uma novela da TV Tupi dos anos 70. Como vocês viram, a Tupi realmente emplacou grandes temas bizarros de abertura em suas novelas na segunda metade dos anos 70. Dessa vez vamos falar de uma novela infanto-juvenil, Cinderela 77, que também, por si só, é pra lá de bizarra. Cinderela 77, novela do Chico de Assis, né, e Walter Negrão, exibida entre maio e agosto de 77 na TV Tupi, às 18 horas. Era uma novela, a princípio, dedicada ao público infantil, ou infanto-juvenil, e era uma espécie de sátira, né? A saga da Cinderela, os contos de fada, tinha o lado romântico e ingênuo dos contos de fada, mas ao mesmo tempo era meio debochada, né? Tinha uma certa irreverência. Inclusive, é uma novela bastante moderna, até para hoje, né? Eu andei vendo já há algum tempo alguns capítulos que estão rodando por aí, né? Porque o acervo da TV Tupi foi parar na internet em algum momento e as pessoas se esbaldam, né? E é muito legal essa novela. E eu adoro a trilha de abertura, que é a música... Deixa eu ler no meu teleprompter. Sonho Encantado, com um quarteto maior. Aqui no livro Teletema eles dizem que a música foi composta por um trio: Iranfe, César Augusto e Paulo Ildefonso. E é uma música muito gostosa e ao mesmo tempo muito divertida e jocosa, né? Então, por exemplo, vou cantar um trechinho para vocês, né? Vocês sabem que eu sempre canto aqui no programa, então esta é a hora. Estamos longe da floresta, fadas não existem mais, semelhança ainda resta, tão discretas, tão iguais. O passado era o presente, disfarçado em tempo antigo, desde que eu entrei pro vício desse seu sorriso que me faz sonhar. E o refrão: eu sou o cavaleiro herdeiro de um grande reino que não tem amor. Nessa dança, a dança é minha, tu serás rainha, eu serei senhor. Eu sou o cavaleiro herdeiro de um grande reino que não tem amor. Nessa dança, a dança é minha, tu serás rainha e eu serei senhor. Enfim, é uma música muito bacana de uma novela que, para quem não sabe, foi estrelada por Rony Von e Vanusa. Inclusive os próprios também tinham músicas na trilha sonora, claro, mas não era o tema de abertura. Enfim, Cinderela 77 para vocês. Da floresta, fadas não existem mais, semelhança ainda resta, nas descrenças tão iguais. O passado é o presente, disfarçado em tempo antigo, desde que eu encontro o riso neste teu sorriso que me faz sonhar. Eu sou o cavaleiro herdeiro de um grande reino que não tem amor. Nesta dança, dança é minha, tu serás rainha, eu serei.
sexto lugar, voltamos para a Rede Globo, dessa vez com um tema de abertura quase instrumental também, né? A gente falou do tema de Mandala, né, que era instrumental, depois tivemos temas cantados, e agora vamos para um tema que não chega a ser totalmente instrumental, né? Tem alguns vocalistas, algumas coisas, mas é quase um tema instrumental, né? Um tema super esquisito e absolutamente fascinante, que é o de abertura da novela Duas Vidas, isso mesmo. Duas Vidas. Para os menos familiarizados com os logotipos das novelas antigas, essa novela chama Duas Vidas. Estão vendo que tem 2 pontos verdes, né? Não chama Vidas. Uma vez um amigo meu viu esse disco na minha casa e falou: que novela era essa, Vidas? Eu falei: não, Duas Vidas. Pois é, e o tema de abertura é a faixa, é uma música famosa, já clássica da MPB, que é Deixa, uma composição dos grandes Baden Powell e Vinícius de Moraes, só que aqui na novela ela é gravada por um estranho grupo chamado Bandits of Love. O que é Bandits of Love? Alguém sabe? Pois é, a internet nos conta que o Bandits of Love nada mais era do que um quinteto vocal feminino de Brazilian Singers, né? Na verdade eram 5 cantoras brasileiras que estavam reunidas sob esse nome apenas para gravar essa faixa. E quem eram essas cantoras? Vou ler no meu teleprompter. Rita, Heleninha, Vivian, Maria Amélia e Cidinha. Algumas delas depois formariam as Harmony Cats, outro grupo vocal que no começo era uma espécie de Brazilian Singer, mas depois começou a cantar em português. Para quem não sabe, as Brazilian Singers, os Brazilian Singers, era uma onda dos anos 70 de artistas brasileiros, cantores, cantoras, que fingiam que eram estrangeiros, inclusive com nomes, né, com nomes inventados, e cantavam músicas em línguas diferentes da língua portuguesa, e supostamente eram artistas estrangeiros, mas na verdade não eram, né? Eram brasileiros. Então essa prática ficou conhecida como Brazilian Singers, e uma grande parte da produção dessas pessoas foi trilha sonora de novelas, né? Durante toda a década de 70. Por isso também nesse programa tem tudo a ver a gente falar disso, né? Então Bandits of Love, cantando Deixa na abertura de Duas Vidas, era também um grupo de Brazilian Singers. Depois essas cantoras, né, viraram as Harmony Cats, inclusive pouco tempo depois, né, cantaram um famoso tema de novela, que é da trilha internacional da novela Dancing Days, o famoso Dancing Days Medley, né, que era um pupurri de músicas da disco music dos Bee Gees, quase todas da trilha sonora da novela Zimbabwe Sábado à Noite. Mas enfim, isso fica para outro programa, porque inclusive não é uma música de abertura, né? Mas de qualquer forma, a abertura de Duas Vidas com Deixa eu acho fascinante, porque é uma canção ao mesmo tempo misteriosa, tem uma coisa de suspense, parece até que a novela é uma novela de suspense. Ao mesmo tempo ela é muito dramática e passional, e tem tudo a ver com o universo da novela, o universo urbano da Janete Claire. Inclusive a trilha de Duas Vidas como um todo é um pouco parente da trilha de Pecado Capital, em novela anterior da Janete, né, que tinha uma trilha também muito focada no samba, inclusive com o Melô da Cuíca, o famoso Melô da Cuíca, né? Essa faixa, a música Deixa, nesse arranjo da abertura, também tem cuíca, né? Então é uma música que se relaciona muito com a trilha de Pecado Capital também. Em quinto lugar está o Rap da Máfia, com o grupo A Caverna. Isso mesmo, o Rap da Máfia com A Caverna. Quer coisa mais bizarra do que isso? Inclusive eu já fiz um programa aqui, quando eu fiz um programa sobre as novelas obscuras e bizarras dos anos 90, não, eram novelas pré-históricas e obscuras dos anos 90, eu falei do Mapa da Mina, essa novela, né? Mapa da Mina, uma novela de 93, né, das 7 da noite, a última novela do Cassiano Gabus Mendes, que foi uma novela fracassada, né? Uma novela completamente sem pé nem cabeça, bizarra no mau sentido da palavra. E era uma novela
fraca, né, que não aconteceu, mas a abertura era super trash e a música também, bizarríssima, né? Então eu até falei naquele programa, né, no programa que eu fiz sobre as novelas obscuras dos anos 90, que a única coisa boa da novela era a abertura. De tão trash, ela era boa, e a música também. Então, com certeza eu destaco aqui o Rap da Máfia como um tema de abertura escandalosamente bizarro. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che cosa fai? Andiamo! Che cosa fai? Tutti buona gente! Che cosa fai? Mamma mia, mamma mia! Figaro, figaro! Che cosa fai? Corrabuso! Figaro, 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 Figaro. Mamma mia, mamma mia! Che cosa fai? Mamma mia, mamma mia! Tutti buona gente! Em quarto lugar, vai ser uma música mais ou menos na mesma linha da música que a gente falou agora do Mapa da Mina e também da década de 90, começo da década, né? Que é o tema de abertura da novela Araponga, uma faixa chamada Araponga Mix, executada pelo DJ Marcelo Mansur, segundo as informações da trilha sonora da novela, e que é uma faixa divertidíssima. Assim como o Rap da Máfia, que é a abertura de Mapa da Mina, que é uma música esquisita, meio Frankenstein, porque tem a música principal, né, da faixa e ao mesmo tempo tem interferências de músicas já existentes, né? E você vê isso no Rap da Máfia, canta um pedaço de uma música italiana, né? De uma música operística italiana, não sei o quê. E no Araponga Mix ele também usa trechos de trilhas sonoras de coisas de espionagem, já que Araponga, na novela, é um espião, um agente secreto, desastrado, interpretado pelo Tarcísio Meira. Então tem o tema principal, que é uma batida meio eletrônica, que tem a cara daquele começo dos anos 90, né, da dance music do começo dos 90, e ao mesmo tempo intermeada, sofrendo interferências de temas famosos, como Missão Impossível, acho. We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin direct via satellite from our on-the-spot passport. Coisas que insinuam, né, fazem referências diretas ou indiretas, né, a grandes temas de espionagem de novelas, de filmes e séries sobre agentes secretos. Mas é uma faixa divertida, a abertura também é escandalosamente bizarra, né, trash até a medula, e a música também, como não poderia deixar de ser. Então são parecidas, né, o estilo visual das aberturas de Araponga e Mapa da Mina são parecidos e o tipo de música que foi usada na abertura também. Então fica aqui Araponga Mix no quarto lugar. Bom, no terceiro lugar, voltamos a ter uma faixa instrumental, agora instrumental mesmo, que é o tema de abertura da novela O Rebu, gravada pela Orquestra Som Livre para a trilha sonora da novela. Mas para quem não sabe, a trilha sonora da novela O Rebu, né, uma das famosas novelas das 10 da noite na Globo, que foi exibida entre o final de 74 e meados de 75, a trilha foi composta em grande parte pela dupla Raul Seixas e Paulo Coelho, já que na época ainda havia essa prática, esse costume de se chamarem compositores da MPB, do pop rock brasileiro, para compor as trilhas das novelas, fazer trilhas realmente, especialmente compostas, né? Embora no caso do Rebu,
em outras trilhas também, né? Nem todo o disco foi composto por Raul Seixas e Paulo Coelho, mas a maior parte das faixas, sim. Inclusive algumas faixas instrumentais. E uma delas acabou sendo escolhida para ser a música de abertura da novela, que é uma faixa realmente meio surrealista, meio circense, né? Que, inclusive com variações, né, de ritmo e tal, né? Tema de suspense, de repente meio marcado, né? Fica uma coisa meio thriller dos anos 70 também. De repente muda o ritmo, como uma música de banda para uma festa de gala. Então é uma música bem interessante, uma composição muito instigante e que também tem tudo a ver, acho que deu o tom para a novela, né? E chegamos ao segundo lugar do nosso Top 10. Qual será a música? Bem, os mais perspicazes de plantão devem estar vendo esse vídeo se perguntando que horas ele vai falar da trilha de Anjo Mal, que está ali atrás, né? E que música será a música escolhida para esse Top 10? Bom, é só pensar na música de abertura, já que esse é o Top 10 de temas de abertura. Então, pois é isso mesmo. Papaya, com Úrsula Dudziak. O que é isso, minha gente? Quem já escutou a música até hoje deve estar impressionadíssimo, né? E realmente, Papaya, tema de abertura com Úrsula Dudziak, né? Uma cantora de jazz, uma cantora holandesa, né? Se não me falha a memória. Queria saber quem compôs essa faixa tão prosaica, né? Papaya foi composta pela própria Úrsula Dudziak e Michael Urbaninski. Úrsula Dudziak é a música que fecha o lado 1, né? Como na época era praxe nas trilhas, né? O tema de abertura geralmente fechava o lado 1 do disco, geralmente, né? Mas o que eu acho mais fantástico nessa trilha, né? É que é uma música também, ela não é instrumental porque tem vocalizes, né? Mas não tem letra, né? A Úrsula Dudziak fica fazendo vocalizes super esquizofrênicos, né? Aparentemente parece que ela está se comunicando com um bebê, porque ela fala como se ela fosse um bebê, né? Na língua dos bebês, né? Aquela coisa gugu dadá. Parece que é isso, né? Eu não sei se ela fez a música com essa intenção, mas certamente foi por isso que ela foi escolhida para a trilha de abertura, para o tema de abertura da novela, já que a novela fala da babá Nice, que vai justamente ser babá de um bebê, né? De um nenê. Então, talvez pensando nisso, escolhi a pessoa que produziu a trilha, que foi o Guto Graça Mello, escolheu essa música, que era uma música, inclusive, estrangeira. Né? Uma coisa que, inclusive, na época, ainda não era muito comum ter músicas estrangeiras como temas de abertura das novelas nacionais. Né? Depois aconteceram vários exemplos, né? Mas na época ainda não era comum, não. E é interessantíssimo esses vocalizes que ela fica fazendo. E esses vocalizes, essa faixa, quando ela está falando, balbuciando as coisas que ela balbucia, me lembra muito uma outra coisa que também é uma referência da cultura pop da época, que é aquele desenho Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha do Abutre, Esquadrilha da Fumaça, né? Ou então, para algumas pessoas também, chamado de Dick Vigarista e Muttley, que é aquele desenho animado da Hanna-Barbera que é um spin-off da Corrida Maluca, né? Porque na Corrida Maluca, o Dick Vigarista, o grande vilão, e o seu cachorro Muttley, que é o seu comparsa, né, que tem aquela risadinha, eles foram apresentados no desenho A Corrida Maluca, de 1968.
E logo em seguida ganharam um spin-off, que é esse desenho, Dick Vigarista e Muttley, Esquadrilha Abutre, sei lá, no Brasil acho que chama Esquadrilha Abutre, onde eles apareciam novamente, dessa vez, na Corrida Maluca eram carros, né? No desenho, no outro desenho, no novo desenho, eram aviões, né? Na época da Primeira Guerra Mundial. E aí eles tinham que pegar um pombo, né? Para pegar os segredos de guerra que o pombo carregava, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque além do Dick Vigarista e do Muttley, esse desenho tem outros dois personagens. Um, que é um personagem que eu não lembro o nome agora, que morre de medo de tudo e vive se escondendo dentro do capote, né, do casaco. E o outro, que não fala, né? O jeito dele se expressar é justamente falando coisas absolutamente incompreensíveis, né? Aquela coisa... né? E é exatamente isso que a música Papai me faz lembrar, esse personagem do desenho Esquadrilha Abutre. Chegamos ao primeiro lugar do nosso Top 10. Tchan, 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 tchan. Qual será o tema de abertura mais bizarro de todos os tempos, de acordo com o nosso programa Naftaluf? Bom, eu vou revelar, eu sei que essa vai ser uma escolha polêmica, porque vai ter gente que vai falar, mas isso não é um tema de abertura. É ou não é? É um tema de abertura, porque é o som que a gente escuta na abertura da novela, mas não é uma música. Isso mesmo. Para quem não sabe, existiu uma única novela na história da televisão brasileira, cujo tema de abertura não é uma música. Os perspicazes de plantão já sabem de qual novela estou falando. Trata-se de Sinal de Alerta, de 1978, novela das 10 da Globo, a última novela das 10, da safra da Globo, daquela safra dos anos 70. Né? Depois o horário tentou ser reativado com Eu Prometo, com Araponga, mas enfim. Mas na época mesmo, aquela safra das grandes novelas das 10 da Globo terminou com Sinal de Alerta. Novela que começou em julho de 78, mais ou menos, e foi até janeiro de 79. Pois é, aqui no livro do Nilson Xavier, Almanaque da Telenovela Brasileira, ele comenta: a abertura de Sinal de Alerta não tinha uma música tema, mas sim uma sonoplastia especial com ruídos. A intenção era ilustrar o caos urbano a que a novela se propunha. Exatamente, uma abertura inclusive moderna até hoje, né? Uma abertura bastante arrojada, minimalista, utilizando alguns símbolos e códigos visuais, né? E ao mesmo tempo, como ele explica, né? Sem música. O que a gente escuta são ruídos, né? Tanto que na trilha da novela, no disco de Sinal de Alerta nacional, não tem tema de abertura, não aparece, porque não existe, né? Então não botaram, se bem que eu acho que teria sido interessante se botassem no disco, na faixa, o que a gente ouvia na abertura, por que não? No livro Telenovela, Teletema, eles também comentam essa coisa bizarra, né? Que é o fato da novela não ter um tema musical. Eles falam aqui no livro: a abertura foi a única de todas as novelas da TV Globo a não possuir música. Sua sonoplastia consiste na colagem de ruídos do caos urbano como o som de buzinas, aviões, trens e ônibus. É isso mesmo. E até hoje é uma abertura, como eu disse, moderna, né? De vanguarda, né? Imagina se hoje alguém ia fazer uma novela com uma abertura dessa. E assim terminamos o Naftaluf de hoje com esse Top 10 bastante divertido e musicalmente interessante, com os 10 temas de abertura de novelas mais bizarros de todos os tempos, de acordo com o meu ranking, ok? Naftaluf dando o seu pitaco na música pop de novelas do passado. Vocês perceberam que a maioria das faixas que eu escolhi são dos anos 70, né? A maioria das novelas, né? Porque era um período, inclusive, muito interessante de experimentação cultural, inclusive nas novelas, né? E por isso, talvez, as aberturas de algumas novelas que eu citei aqui se atreveram a colocar temas um tanto, às vezes, quanto insólitos, né? Acho que quase todas foram dos anos 70, que eu mencionei aqui, com exceção da abertura de Mandala, que é de 87, e Araponga e Mapa da Mina, que é dos anos 90, são dos anos 90. Que também é uma década extremamente bizarra, embora não seja propriamente experimental, a década de 90. Né? A de 70 foi mais experimental, mais contracultural, vamos dizer assim, né? no rastro dos anos 60.
Então esse foi o meu ranking, espero que tenham gostado, que tenham se divertido. E não se esqueçam, este programa eu gravei especialmente para acompanhar o momento que eu estou passando agora, né, que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, com o curso Trilha Sonora de Novelas, uma paixão musical, que eu vou ministrar no Sesc Ipiranga, aqui em São Paulo, nos dias 8, 15, 22 e 29 de agosto, terças-feiras de agosto, das 15 às 17 horas, presencial no Sesc Ipiranga. Quem estiver disponível, quiser participar e estiver vendo esse vídeo a tempo de se inscrever, se inscreva. Eu vou colocar aqui o link da inscrição. A inscrição é online, mas o curso é presencial. E vai ser um curso muito bacana, de uma imersão nesse tema fascinante, que são as trilhas sonoras de novelas. É isso. Voltamos em breve com mais Naftalufes para vocês. E quem for fazer o curso, vejo vocês lá. Até!